A Basílica de São João de Latrão é a mais antiga igreja de Roma e a catedral do Papa. Consagrada no século IV por Constantino, é chamada de mãe e cabeça de todas as igrejas. Aqui, durante séculos, viveram e celebraram os papas. No seu interior repousa o Papa Leão XIII, lembrado como defensor dos pobres e autor da Rerum Novarum. O Senhor esteja convosco. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, amados, hoje a palavra de Deus quer trazer para o nosso coração uma experiência profunda de onde nasce a fonte da água viva. Hoje celebramos a dedicação da Basílica de Latrão. Essa basílica é a primeira basílica do Ocidente, onde lá nos fala aqui claramente para nós a primeira leitura dessa basílica. Nasce profundamente a água pura que jorra, vai jorrando em todos os lugares, e onde essa água vai jorrando, brota vida, brota profundamente uma vida nova. Como é importante nós percebermos isso. Então esse templo, a partir desse templo, jorra vida nova. Tudo isso para nos mostrar que o nosso batismo, a partir desse batismo que recebemos desta igreja, somos chamados a gerarmos vida nova em todo e qualquer lugar que estejamos, quer em nossa família, quer em nosso trabalho, quer em nosso bairro, quer em nossa igreja, gerar vida nova a partir desta água saudável que é a igreja. Por isso o salmista diz: os braços do rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Da igreja nós recebemos e nos é saciado toda a nossa sede. E que sede nós precisamos ter? Sede de paz, sede de justiça, sede de misericórdia, sede de compaixão. Não é no mundo que nós vamos saciar essa sede.
Não é no mundo nem na proposta do mundo que nós sairemos saciados. É dentro da igreja que nós vamos sair saciados da sede que o mundo não pode nos saciar. Por isso, diz para nós a carta de São Paulo: vós sois louvado de Deus, construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu, ou seja, ao alicerce que nos é dado na igreja é Cristo Jesus. Ele é o nosso alicerce. Não precisamos de outro alicerce. Não precisamos de outra doutrina. Não precisamos de outro caminho. Cristo, por si só, é o alicerce do qual nossa fé é construída, foi elevada, foi de fato edificada. Por isso São Paulo vai nos falar desse santuário que é o próprio Deus para nós. O que nós vamos fazer na igreja? O que nós estamos fazendo aqui? Se nossa vida não é uma vida que refleta ou que reflita esse Deus, se nossa vida é uma vida contraditória, ou seja, o que nós aprendemos aqui, nós não vivemos lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, com as pessoas que nos cercam. Ou seja, a beleza da igreja, a força da igreja, a base da igreja é Cristo Jesus. Por isso vai nos falar o Santo Evangelho de hoje que Jesus sobe para Jerusalém. Subir para Jerusalém é fazer a entrega total. E lá em Jerusalém fora construído o templo. E no lugar do templo é lugar de adorar a Deus, é lugar de receber de Deus as graças necessárias para, diante das tribulações das nossas vidas, nós consigamos enfrentar com Deus. Com Deus nós bebemos da fonte que é a Eucaristia, que é Jesus. Nós bebemos dessa fonte, dessa pedra, e nessa pedra se bate nessa pedra e sai água, sangue e água vivo para a nossa sede ser saciada e construirmos um mundo melhor, uma vida melhor, a partir do nosso Senhor. E Jesus sobe, e a primeira coisa que se faz em Jerusalém, e deveria se fazer, é ir até o templo, ou seja, ir até a igreja. E quando Jesus chega na igreja, o que ele encontra? Ele encontra um monte de cambistas, um monte de camelôs, vendendo, negociando dentro da igreja. Ou seja, a igreja perdeu o que? O foco, perdeu o sentido. Quando eu faço, por exemplo, da igreja um lugar do palanque para que eu possa manifestar a minha ideologia política, eu estou tirando da igreja a essência que ela é. Quando eu tenho um discurso político, meramente político, então, quando eu entro na igreja, eu entro para pregar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus
tem que ser o suficiente para que eu viva a minha vida política, porque o homem é um ser político. Eu vivo com integridade da fé, não a fé partidária, não esse ou aquele, mas a ideia central é o bem, a ideia central é o amor, a ideia central é a caridade, que parte desse palanque, se assim eu posso chamar, para santificar melhor, desse amparo onde nós recebemos a palavra de Deus, onde nós nos alimentamos da palavra de Deus. E não foi isso que Jesus encontrou no templo. Encontrou um monte de pessoas fazendo seus interesses pessoais, e os interesses pessoais de cada uma delas era profundamente viver para si, viver sem Deus, viver uma vida sem Deus, preocupado com os seus bens materiais, de multiplicar os seus bens materiais. Nós também podemos ser cambistas. Quando entramos na igreja por um único interesse: Deus me dá isto, Deus me dá aquilo, Deus faça isto. Nós também podemos ser os cambistas da fé, quando nós desviamos a nossa fé. Em primeiro lugar, quando nós entramos na igreja, nós entramos para adorar a Deus, nós entramos para olhar para Ele e dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos, o quanto nós, aí vai um outro aspecto, o quanto nós necessitamos dele, o quanto nós precisamos dele. Por isso, amados irmãos, orientação de Jesus, irritadíssimo, pegou lá uns fios lá, não sei que material era aquele, e me faz lembrar muito da mãe. Jesus estava lá tecendo, imagina, ele estava tecendo um chicote, como alguém que faz um crochê. Ele estava tecendo um chicote, olhando para aquele povo que estava fazendo da casa de Deus um lugar totalmente sem água viva, ou melhor, uma água podre, e ele estava tecendo. Me lembra aquela mãe que diz assim para o filho: olha, quando eu te pegar, olha, a mãe está lá, olha, tecendo fio, e ela diz assim: olha, quando eu te pegar. Pois bem, Jesus terminou de tecer o fio e fez o que falou, meteu o chicote em todos que ali estavam, fazendo o que não se deve fazer na casa de Deus. Então hoje nós somos provocados por essa palavra, para nos perguntarmos: quem somos nós quando entramos na casa de Deus? E quem somos nós quando saímos da casa de Deus? Porque dependemos sim de que, se recebemos água saudável da casa de Deus, alimentado por essa água viva e saudável, nós seremos homens e mulheres com coração saudável para essa sociedade que espera de nós aquilo que ela não tem: o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.